Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Bonito para vocês. Pessoal, hoje a gente vai focar só em alteração do eletrocardiograma, certo? Os padrões morfológicos patológicos. A gente vai fazer uma revisão muito rápida, assim, sem dar muita brecha. Lembrando que, mais uma vez, eu ainda vou acabar colocando uma pasta como anexo. Eu vou botar lá as duas aulas de fisiologia. Eu vou deixar subida na pasta de patologia. Eu vou dizer assim, ó, aulas auxiliares. Quem tiver dúvida de alguma coisa de eletrocardiograma, eu vou deixar as duas aulas subidas lá no Mega para vocês poderem checar, certo? Tem muita coisa que pode ser perguntado, tá? Tanto da parte de fisiologia do coração, vocês veem que uma das coisas que os professores estão perguntando é o que é pré-carga, o que é pós-carga. Então, foquem nisso aí também, tá? Desses conceitos básicos. Bom, então, uma vez tendo feitas as aclarações, né, vamos embora. Então, qual é a importância do eletrocardiograma? A gente já sabe. Detectar arritmias cardíacas, observar o aumento de cavidades, identificar patologias coronarianas e, principalmente, para a gente poder monitorar o infarto agudo do miocárdio, né, que talvez seja uma das patologias mais importantes que a gente vai ver. O que é o eletrocardiograma? É o registro eletrocardiográfico da atividade elétrica do coração obtido na superfície do mesmo, né? Na superfície precordial. A gente vai ter as ondas que vão se originar, onda P, Q, R, S, T, U. Lembrando que a onda U e a onda Q são inconstantes, né? Que eles vão falar onda Q, onda Q. É muito zoado isso, mas enfim, a gente acaba se acostumando. Então, aqui só precisa saber, porque tem gente dizendo, eu não sei eletrocardiograma e tudo mais. É só ser alfabetizado, você vai acertar. PQRST1, só isso. Lembrando que o Q e o U são ondas inconstantes. Como eu falei para vocês, eu não vou dar muita bola para essa parte fisiológica, dessa parte que vocês deveriam saber, eu vou falar bem por cima, tá? Então, assim, resumindo, a onda P é despolarização auricular, a onda Q é despolarização septal, a onda R é a despolarização do ápex e a onda S é a despolarização das paredes laterais ventriculares. Lembrando que a onda T, repolarização ventricular. Se por acaso o professor perguntar onde é que se encontra a onda, a repolarização da aurícula, a gente já sabe que ela foi englobada pelo complexo QRS, certo? Então, isso é muito importante. Lembrando que a onda que supõe-se o complexo QRS, ela representa a despolarização do ventrículo, certo? Não vou dar muita bola para isso aqui também. Vocês minimamente têm que saber, porque isso aqui vai ser importante para poder analisar as patologias, tá? Assim, as patologias, eu só vou me focar hoje em falar patologia, o que é normal, supõe que você já sabe, por isso que eu vou deixar as duas aulas subidas lá de fisiologia, de eletrofisiologia do coração. Quem quiser dar uma olhada, revisar, eu acho que é importante, é legal. O que a gente vai precisar aqui é saber que o eixo tempo é marcado em segundos, cada quadradinho vale 0,04 segundos, e cada quadradinho na vertical representa ou seja, 0,1 milivolts, tá? Então, 0,04 segundos na horizontal e 0,1 milivolts na vertical, certo? Bom, e aí vem a primeira coisa que a gente tem que saber, a frequência cardíaca. Como é que a gente faz o cálculo da frequência cardíaca? A gente vai ver, ou seja, a fórmula é dada pela frequência cardíaca igual a 1.500, que é da fórmula, igual, ou seja, vai ser dividido pelo número de quadradinhos que eu tiver entre uma onda R e outra onda R. Lembrando que a frequência cardíaca só é possível fazer através dessa forma se o ritmo for sinusal. O que significa ser ritmo sinusal? É uma distância entre uma onda R e outra onda R sejam constantes. Então, se a onda R, se a distância entre uma onda R e outra onda R for constante, pronto, aí o ritmo é sinusal. Ou seja, o paciente tem um ritmo sinusal. Se ele não tiver, ele está com arritmia, porque daí a gente vai dizer a não presença de ritmo sinusal faz com que ele tenha uma arritmia. E a gente vai ver que a arritmia é uma das causas para o professor pegar um gancho e falar de trombo, tá? Porque, tipo, uma das coisas que vai acabar gerando trombo é as arritmias. As arritmias têm esse poder de formar esse tipo de problema, certo? Pronto. Então, aqui é fácil. É só contar o número de quadradinhos, vai dar 16. Então, a gente pega 1.500 dividido por 16, vai dar
93,75, que vai sair basicamente da 94. Na avaliação do eletrocardiograma, sempre lembrando, a gente tem que olhar o ritmo, né, se a onda RR está equidistante. O segundo passo é a gente fazer o cálculo da frequência cardíaca. Depois a gente vai analisar as ondas P, o intervalo PR, o complexo QRS. Lembrando que a gente vai analisando sempre as morfologias das ondas, né? Segmento ST, que é um segmento, então tem que ser uma linha isoelétrica, não tem que ter nenhuma alteração. A gente vai ver supradesnivelamento e infradesnivelamento, né, quando ele não está em cima do R elétrico. A onda T e o intervalo QT. Sendo que, assim, o professor até passou os cálculos lá de QT, mas, assim, eu sempre digo que QT é o menos importante de todos. O que a gente tem que saber? Bom, as derivações cardíacas. Quais derivações cardíacas a gente tem? Unipolar, AVR, AVL e AVF. Bipolar, D1, D2, D3. E as precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Mais uma vez, isso aqui a gente está só fazendo um grande repasso, só para vocês poderem se situar nas alterações eletrocardiográficas, tá? Então, se eu coloco um eletrodo no braço direito, ou seja, braço direito, a gente vai falar que esse eletrodo representa AVR, né? Se a gente coloca o eletrodo no braço esquerdo, vai ser AVL. E se a gente coloca o eletrodo na perna esquerda, vai ser AVF. Então, eu tenho AVR, AVL e AVF. Isso aí vai acabar originando o triângulo de Einthoven, que é esse triângulo que vocês estão vendo aqui, certo? Então, aqui, uma vez que eu tenho as derivações unipolares marcadas, agora eu consigo traçar as derivações bipolares. Ou seja, de AVR a AVL, eu tenho D1. De AVR a AVF, eu tenho derivação D2. E de AVL a AVF, eu tenho derivação D3, certo? Então, isso aí a gente já está vendo por quê? Porque ela tem dois pontos. As precordiais, a gente já sabe que elas estão situadas na área precordial, né? Então, elas vão pegar ali, detectar, ou seja, vocês veem ali que claramente V1 e V2, elas estão pegando o quê? A morfologia do ventrículo direito. V3 está pegando a parte do tabique, V4, V5, V6 estão pegando mais o quê? Estão pegando muito mais o que é o ventrículo esquerdo, tá? Isso é muito importante para a gente poder determinar a topologia do infarto agudo do miocárdio. O eletrocardiograma normal, então, tipo assim, vai vir uma tira que ela vai vir com D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. E a gente tem que saber identificar, certo? Lembrando que A é aumento, o V significa vetor, R em inglês é right, que é direita, e left é esquerda. E o F representa foot, que seria o pé, certo? Simplesmente assim, tá? Então, aí, de acordo com os eletrodos que a gente vai colocar, a gente vai acabar adquirindo as derivações unipolares, bipolares e as precordiais. Mais uma vez, tem que lembrar a diferença de intervalo e segmento. Aí eu tenho um intervalo, é a porção do eletrocardiograma que pode incluir segmentos e ondas, pode ser um ou mais segmentos ou uma ou mais ondas com segmentos. E o segmento é aquele que não vai incluir nenhuma onda. Então, ele é aquela linha isoelétrica, o segmento mais importante que a gente tem é o segmento ST. O intervalo RE, que é o intervalo mais importante. Por quê? Porque ele determina, ele é determinante para a gente poder usar a fórmula do ritmo sinusal, que é dado pela frequência cardíaca igual a 1.500 da fórmula, dividido pelo número de quadradinhos entre uma onda E e outra onda E. Essas ondas elas têm que ser equidistantes, porque se ela não for equidistante, não é sinusal e aí eu não posso usar essa fórmula, certo? Então, isso permite a gente calcular a frequência cardíaca sem tocar o paciente, só olhando o eletrocardiograma, tá? E é um dos primeiros aspectos que a gente tem que olhar é se tem ritmo sinusal. Depois é frequência cardíaca. Só patologia, então. Flutter auricular. Então, o flutter auricular vai aparecer desse jeito no eletrocardiograma. É uma taquicardia de alta frequência. A gente tem ausência de onda P e normalmente a frequência cardíaca vai ser com divisor de 300. Então, isso é muito importante. Aparência, ou seja, tem aparência de dente de serra ou dente de tubarão, aparece muito dente de tiburão, né? A aparição de uma onda F, também vai acabar aparecendo uma onda F no eletrocardiograma. Então, esse é o flutter auricular. Onda T. Qual é a onda T? Onda T eu posso ter na hipocalemia, ou seja,
numa diminuição do potássio sérico, que é um transtorno iônico, eu posso ter uma onda T aplanada, tá? Inclusive, se eu tiver um transtorno muito grave do potássio, ela pode chegar a estar invertida, o que pode fazer com que a gente faça confusão com infarto agudo do miocárdio e também com outras patologias, como o caso do torsades de Puentes. Para quem não sabe o que é o torsades de Puentes, que é muito importante, é quando eu tenho o prolongamento de um segmento que é bem importante, que é do intervalo QT, certo? Então a gente vai da onda Q até T, e muitas vezes o pessoal acaba errando o diagnóstico porque pensa que a onda U é a onda T, e na verdade a onda U, bom, e aí dá um problema, tá? Dá um problema de diagnóstico. Então, aqui a gente tem que lembrar que pode, ou seja, a principal anomalia é hipocalemia, pode aparecer alteração da onda T quando eu tenho alargamento do QT, quando eu tenho arritmia cardíaca, quando eu tenho taquicardia ventricular e quando eu tenho torsades points, que eu acabei de explicar para você. Diagnóstico diferencial, já sei que a alteração ST, ou seja, se eu tiver onda T invertida, pode parecer infarto agudo do miocárdio, né? Ou uma intoxicação digitálica, só que a gente tem que sempre fazer o diagnóstico assim, o mais apurado possível para não cometer um diagnóstico incorreto de dizer que é um intervalo QT largo, tá? Que seria o tal do torsades de Puentes, que não é mais que uma taquicardia ventricular polimorfa, tá? Dentro desse contexto do intervalo QT prolongado, e pode acabar levando a uma fibrilação ventricular e morte súbita. Quais são os signos e sintomas que o paciente vai sentir? Calambres, debilidade muscular, hormigueio e palpitações, certo? Então, assim, qual é o valor ideal do QT? De 435 milissegundos, tá? E se ele tiver maior que isso, a gente já sabe que ele está alargado, está prolongado. Segmento ST, principal anomalia é o infarto agudo do miocárdio. Então, qual é a anomalia do segmento ST? Supradesnivelamento ou infradesnivelamento. O infarto clássico do infarto agudo do miocárdio, a gente já sabe que eu tenho o supradesnivelamento do segmento ST com onda T invertida, que é o que a gente está vendo aqui. O que acontece? Se isso aparece em V1 e V2, a gente já sabe que é um infarto septal, né? Predomínio direito. Se ele é V1, de V1, V2, V3, V4, a gente já sabe que é um infarto de cara anterior, né? Se é um infarto, ou seja, que ele pega V5, V6, D1 e AVL, a gente já sabe que é um infarto que está relacionado com a cara lateral do ventrículo esquerdo. E se ele é um infarto que ele se vê nas derivações D2, D3 e AVF, a gente já sabe que é um infarto de cara inferior. Então, isso determina a topologia, a topografia do infarto, tá? Isso vai acabar sendo muito importante. Então, sempre lembrando que, assim, esse é o clássico, né? Mas, assim, mais uma vez, infarto agudo do miocárdio pode vir com o quê? Pode vir com segmento ST normal, onda T invertida. Aí, onda T invertida tem que desconsiderar o quê? Hipocalemia, que é o transtorno que a gente acabou de ver, diminuição de potássio sérico, tá? Então, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração para poder fazer um diagnóstico diferencial. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Então, aqui a gente tem um infarto PR, né? O infarto PR, o intervalo PR, que vai acontecer? Ou seja, aqui eu tenho um segmento PR curto. Ele é tão curto que ele acaba gerando uma onda delta. Ó. Então, ó, vem onda P e já começa a onda, né? Então, esse trecho aqui a gente vai chamar de onda delta. E ele é muito comum nas taquicardias supraventriculares. Isso acontece muito em criança, tá? Criança, bebês, recém-nascidos, que é uma condução acelerada do nó do AV. Então, ela é uma condução tão acelerada que não dá tempo nem de fazer segmento nenhum. Termina P, já começa uma onda, que é a onda delta, tá? A gente já sabe que o segmento PR, o normal, ele está de 0,12 segundos a 0,20 segundos. Então, isso é o intervalo normal. Se ele está curto, então a gente já sabe que o intervalo PR vai estar menor que 0,12 segundos. Sim. Eu pensei que alguma das meninas tinha falado alguma coisa. Tá? Isso também pode levar que o síndrome de Wolff-Parkinson-White tem uma rota elétrica adicional do coração que pode levar à frequência cardíaca mais rápida, né, que o normal. Bom, aqui a gente tem
Os exercícios, né? Isso aqui eu sempre coloco para vocês poderem ver, sempre para poderem analisar. Lembrando que aqui, ó, a gente sempre tem que medir a diferença dos quadradinhos entre um quadradinho e outro. Então, esses dois primeiros a gente consegue fazer, mas o terceiro a gente não consegue, porque o ritmo não é sinusal. A diferença entre a onda R e a onda R não é equidistante, logo a gente não pode fazer com a fórmula do ritmo sinusal. Então, o que que a gente vai procurar? A gente vai procurar a fórmula que é quando a pessoa está com arritmia, quando ela está com ritmo irregular. Então, com ritmo irregular, a gente vai pegar o quê? A gente vai contar 10 quadradões e vai contar quantas aparições tem de complexo QRS. Então, a gente vê ali, eu tenho 10 quadradões, eu tenho a aparição de 6 complexos QRS, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer frequência cardíaca igual a 6 complexos QRS e multiplicar por 30, 30 é a fórmula. Logo, a gente já sabe que esse paciente está com uma taquicardia de 180 batimentos por minuto, né? Então, isso vai acabar sendo muito importante. Lembrando que o 6 representa o número de aparições de complexo QRS entre 10 quadradões. Ponto. Assim, gente, a próxima aula, a aula que a gente vai dar amanhã, eu não sei se eu vou fazer eu não sei se eu vou terminar a aula de anemia ou se eu vou fazer a aula de hemolinfóide, ou se eu vou fazer a de vasculites, tá? Mas, assim, vai ser uma dessas 3 aulas a gente dá amanhã e a gente já vai rumando aí para terminar a primeira volta de patologia, certo? Sugiro que vocês estudem